Pivô. O que é um pivô? São pontos de movimentação gráfica onde ficam oscilando entre máximas e mínimas e, consequentemente, vindo a romper topos ou fundos, originando-se assim a formação gráfica do pivô. O pivô pode ser de baixa ou de alta, conforme vai ser trabalhado abaixo. Pivô de baixa. Formação gráfica onde o preço de um ativo supera a mínima do fundo anterior após dois topos descendentes, né? Ele vai fazendo uma escadinha de baixa. Tá? Observando a imagem, né? A gente tem um primeiro topo, o segundo topo mais baixo que o topo anterior, né? A gente também tem um fundo, certo? O movimento de impulsão, né? E aqui a gente tem a perna de impulsão, essa linha vermelha, e a linha verde seria uma perna de correção do movimento. A perna de impulsão que origina o topo 2, ela acaba rompendo o fundo anterior. Ela acaba rompendo a mínima do fundo anterior. E após esse rompimento da mínima, ela valida o pivô de baixa. Então, pivô de alta. Formação gráfica em que o preço de um ativo ele supera a máxima do topo anterior, após dois fundos ascendentes. Ascendentes é uma escada inversa, né? No descendente foi uma escada, imagine você descendo a escada, né? E no ascendente é você subir nessa escada. Tá? Veja a imagem abaixo, a gente tem um fundo, certo? E o segundo fundo ele está mais alto que o fundo anterior, né? Eu tenho a minha linha de impulsão, né? Assim que ela faz a correção do movimento, ela me origina um topo anterior. A linha de impulsão do segundo fundo, ela rompe a máxima do topo anterior. Assim que ocorre esse rompimento dessa máxima, ela me origina o pivô de alta. Tá? Exemplos práticos. São exemplos que eu tirei do gráfico. Observando as imagens abaixo, perceba que o fractal de 5 períodos ele já nos dá os topos e os fundos. A vantagem de se utilizar o fractal de 5 períodos é que ele já nos deixa certinho onde tem os topos e fundos. É só passar o olho e identificar. Tá? No primeiro fundo, no segundo fundo, topo anterior, né, rompimento. Uma observação. Entrar após o rompimento da máxima do topo anterior, seguindo o fluxo de alta. Agora a gente tem uma situação inversa, né? Topo 1, topo 2, fundo anterior, rompimento. Uma outra observaçãozinha. Entrar após o rompimento da mínima do fundo anterior, seguindo o fluxo de baixa. Então, se a tendência é de baixa, né, tem que seguir a tendência. Essa parte aqui é uma parte muito importante. Tá? Micropivô. Como as nossas operações são feitas em um tempo gráfico muito curto, em 1 minuto, 5 minutos, 30 segundos, dependendo da pessoa, devemos focar na formação do micropivô. Mas o que vem a ser um micropivô? O micropivô é a formação gráfica que ocorre na junção de 3 ou mais candles, né? Na verdade, que seria de 4 ou mais, né? Para originar a formação do micropivô tem que ter no mínimo 4 candles. Como eu faço as marcações em micropivô? O micropivô de alta, você puxa-se uma linha transversal para cima, da mínima do candle 1 até a máxima do candle 2. Né? Igual está aqui no exemplo da imagem abaixo. Né?
Você pega da mínima e puxa para a máxima. Da máxima do Candle 2, puxar uma linha transversal para baixo até a mínima do Candle 3. Aqui também tem um exemplo da imagem, né? Da máxima do Candle 2, você puxa a linha até a mínima do Candle 3. E da mínima do terceiro Candle, puxar uma linha transversal para cima até a máxima do quarto Candle. Aí você vai formar um padrão N. Tá? Aqui do terceiro Candle você puxa da mínima dele para cima. Tá? Aí assim, visualmente você já vai identificar o topo anterior, né? Com o rompimento do topo, o quarto Candle consequentemente vai romper esse topo anterior, nos possibilitando de fazer a entrada para o quinto Candle. Micropivô de baixa. Puxa-se uma linha transversal para baixo, da máxima do Candle 1 até a mínima do Candle 2, né? Aqui é o inverso, né? Você vai puxar da máxima do Candle vermelho, Candle 1, até a mínima do Candle 2. Da mínima do Candle 2, puxar uma linha transversal para cima até a máxima do Candle 3, né? A mínima do Candle 2 até a máxima do Candle 3. E da máxima do terceiro Candle, puxar uma linha transversal de baixa até a mínima do quarto Candle, formando um raio. Aqui da máxima do terceiro Candle, você puxa uma linha para baixo, tá? Que aí vai ficar um desenho de um raio. Tá? E nesse desenho do raio você vai ter a formação de um fundo anterior, né? E o consequente rompimento desse fundo. Onde é o ponto de entrada no micropivô? No micropivô de alta, a minha entrada seria no candle seguinte ao candle que rompe o topo anterior. Na imagem abaixo, tenho que o quarto candle rompeu a linha do topo anterior, o que me possibilita fazer a entrada na abertura do quinto candle. Tá? Fazendo as ligações, né, do candle 1 com o Candle 2, Candle 2 ao Candle 3, e puxando do Candle 3 para o quarto, eu tenho um topo anterior, certo? O quarto Candle ele nasceu um pouco abaixo, só que ele fecha rompendo a linha do topo anterior, tá? O que me possibilita fazer a entrada para o quinto Candle, porque eu sei que tem um movimento de correção de alta, tá? E a minha margem para fazer a entrada seria até na correção desse topinho aqui, desse candle de força vermelho. Tá? Se você puxar uma linha imaginária aqui, ó, percebe que vai ter um espaço. Tá? Esse espacinho aqui, que ficou do candle 4, esse paviozinho aqui na parte de cima, seria basicamente uma entrega a ser feita futuramente, que ocorreu com o quinto candle. No micropivô de baixa, a minha entrada seria no candle seguinte, ao candle que confirma o rompimento do fundo anterior. Na imagem abaixo, tenho que o quarto candle rompeu a linha do fundo anterior, o que me possibilita fazer a entrada de pullback no quinto candle. Então, feitos os traçamentos, né, o meu quarto candle ele rompeu a minha linha do fundo anterior, certo? E o quinto candle ele nasceu aqui, tá? Ele veio buscar a marcação e já desceu, tá? Assim que ele faz o primeiro toque na marcação, eu entro de put, seguindo o fluxo de baixa, tá? Essa entrada para a mesma vela, né, seguindo o fluxo do movimento, é chamada de pullback para a mesma vela, tá? Aqui eu vou estar disponibilizando alguns exemplos, tá? Assim, é bacana vocês, se puderem desenhar, rabiscar esses exemplos no caderno, numa folha. Tá? Eu gosto de fazer meus rabiscos tudo no Word, né? Uso o Paint e Word e depois eu converto em PDF para ficar registrado. Tá? Aqui embaixo
tenho alguns exemplos práticos de micropivô. Em tendência de alta, né, se você observar, ó, ocorre o tempo todo, né? Aqui seria 1K, 2K, 3K. Aqui tem mais possibilidade, mas ficou muito... Fica muito, para quem está aprendendo, ia ficar muito esquisito, então deixei isso passar. Mais 1K, ó, só numa pernada de alta. Você já teria 4K. Tá? Isso aqui, para quem está começando, que geralmente estipula a meta de 3 entradas, já dá para bater a meta tranquilo. A tendência de baixa. No momento que eu peguei para fazer esses exemplos aqui, o gráfico de baixa não estava muito bacana. Se você olhar, tá deixando muito pavio, né? Então não é bacana para operar. Mas mesmo assim eu identifiquei alguns padrões e coloquei só para dar exemplos, tá? Um put, 2 put, tem 3 entradas de put nessa micro de baixa, tá? E quando o gráfico ele lateraliza, ele faz pequenas lateralizações, tá? Ele vai estar deixando topos e fundos, né? Quando o gráfico ele não deixa topos e fundos, mas ele segue fazendo uma vela vermelha, uma verde, uma vermelha, uma verde, né? Ele está num processo de consolidação, tá? Essa consolidação, no fundo, ela é chamada de acumulação, tá? E assim, o padrão de pivô, ele é muito bacana para você conseguir identificar um rompimento desse ponto de acumulação, igual está aqui no exemplo. Já quando ocorre no topo, tá? Ela é conhecida como distribuição. E o mesmo se aplica aqui. Você desenha, conseguindo identificar, né, fazer um desenho mental do pivô, do micropivô, você consegue identificar o rompimento e pode entrar sem medo. Então, seria essa parte a ser tratada aqui sobre pivô, né? E o nosso foco que é o micropivô. Tá, encerro por aqui. Bons estudos a todos. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tento responder por vídeo. Abraço.